Olá, meus amores, bom dia, né? Vamos para o nosso primeiro vídeo de conteúdo novo. Novo, entre aspas, porque vocês já viram esse conteúdo em sala de aula no 8º ano, tá? A gente vai aprofundá-lo, talvez, ou revisar para algumas pessoas que já sabem o conteúdo, tá? Perdão pela voz, a professora hoje tá com a alergia atacada, vocês conhecem, né? Então, vamos desculpando aí a voz dela, tá? E a fisionomia também. Passei um make para tentar ajudar, mas não ajudou muito, não. Vocês têm uma ferramenta ótima agora nessas videoaulas que é: não entendeu? Pausa o vídeo, volta pro início, não espera a videoaula acabar para depois assisti-la toda novamente, não, tá? Quando você já não começa a entender, já pausa e já volta, certo? Caso isso não funcione, a professora mesmo assim assistir toda a aula e não conseguir entender, a gente vai ter a monitoria online e na monitoria eu tiro todas as dúvidas de todos vocês, tá bom? Vamos lá para o slide e para a aula. Então vamos lá para o nosso conteúdo, que é período composto por subordinação, certo? Antes de começar a conceituar novamente o que é período composto por subordinação, o que são orações subordinadas, eu preciso que vocês relembrem a diferença entre período simples e período composto. O que é período simples? Perdão. O que é período composto? Gente, ó, período simples são as orações, são frases, são períodos formados apenas por uma oração. Como é que a gente sabe que a gente tem só uma oração, galera? Quando a gente tem somente um verbo, ok? Período composto, quando eu tenho um período formado por duas ou mais orações. Como é que a gente sabe que a gente tem duas ou mais orações? Através dos verbos ou locuções verbais que aparecem nesse período. Então vamos lá para esses dois exemplos para poder vocês relembrarem o que é um período simples e o que é um período composto, tá? Deixa eu só colocar o marca-texto, vamos lá. O dia amanheceu frio, é o primeiro exemplo que a gente tem aqui no nosso slide, certo? Qual que é o verbo dessa primeira frase? O dia amanheceu frio. Verbo amanhecer, aqui, tá? O dia amanheceu frio. Eu tenho mais algum outro verbo nessa primeira frase? Não, eu tenho um verbo somente, então eu tenho, perdão, volta aqui, eu tenho nesse aqui um período simples, tá? Período simples porque eu tenho apenas um verbo. Vamos para a segunda frase. O dia amanheceu frio, é a mesma, tá? Eu só fiz acrescentar informações. O dia amanheceu frio, mas esquentou aos poucos. Já sabemos que temos aqui o verbo amanhecer, que é o dia amanheceu frio, tem o primeiro verbo, mas esquentou aos poucos. Qual o segundo verbo? Esquentou. Então temos aqui dois verbos, período composto, ok? Então, nesse primeiro exemplo, eu só tenho um verbo, eu tenho apenas uma oração. Período simples. No segundo exemplo, eu tenho dois verbos, amanheceu e esquentou. Dois verbos, duas orações, período composto. Ficou claro agora? Conseguiram relembrar a diferença? Vamos para o próximo tópico, que é diferenciar período composto por subordinação e período composto por coordenação. Então vamos lá agora, a diferença entre período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Lembre, gente, que a gente viu nas videoaulas de revisões do primeiro bimestre. Período composto por coordenação, eu tenho orações que são independentes. Elas não dependem umas das outras para poder fazer, para poder ter sentido. Já nas orações subordinadas, que é o período composto por subordinação, eu tenho orações dependentes. Eu preciso da oração principal para poder entender a oração subordinada ou vice-versa. Eu preciso da oração subordinada para entender a oração principal. Vamos ver os exemplos no próximo slide para poder a gente compreender, vocês conseguirem revisar essa diferença entre período composto por subordinação e período composto por
coordenação. Deixa eu só colocar o marca-texto que já saiu. Ó, vamos lá. Mariana estudou e passou na prova. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente faz em sala. Primeiro procurar os verbos. Lembrem disso, vai começar a analisar, não tem domínio completo do conteúdo já. Vai parte a parte, tá? Começa analisando a frase, o período, aos poucos. Começamos pelo verbo. Qual verbo ou quais os verbos que a gente tem nesse primeiro exemplo? Mariana estudou e passou na prova. Eu tenho primeiro o verbo estudou, tá? Verbo estudar. Mariana estudou. E o segundo verbo, passou. Ok? Então, esses dois verbos nós temos. Esses dois verbos nesse exemplo. Verbo estudar e verbo passar. Se eu tenho dois verbos, ele vai ser período simples ou composto? Composto, porque eu tenho duas orações. Vamos lá identificar a primeira oração. Mariana estudou. Segunda oração, passou na prova. Lembrem que esse ezinho aqui, ele está fazendo a conexão entre as duas orações. Ok? Primeira oração, Mariana estudou. O sentido está completo? Está. Você consegue compreender perfeitamente o que o enunciado diz. Mariana estudou. Período, essa oração aqui, essa primeira oração, ela vai ser dependente ou independente? Ela é independente porque ela tem sentido completo, ela sozinha. Ela não depende dessa daqui, ó. Vamos lá. Passou na prova. Quando eu chego para vocês e digo assim, passou na prova. Independente de quem passou na prova, o sentido está completo. Vocês compreenderam a informação. Não compreenderam? Então, essas duas orações, elas são independentes, tá? Elas não dependem de outras para poder ter sentido. Então, elas são orações coordenadas, tá? Aqui é um exemplo de orações coordenadas, de período composto por coordenação, que são as orações independentes. Vamos para o segundo exemplo, tá? É necessário que Mariana estude para passar na prova. Eu tenho aqui o primeiro verbo, que é o verbo é, certo? E tenho o verbo estudar. Tem mais algum verbo? É necessário que Mariana estude para passar na prova. Tem aqui, né, o verbo passar, né? No infinitivo. Tem esse aqui que está no infinitivo também. Certo? Então, aqui, eu vou ter, acho que, um período misto. Vamos analisar aqui, ó. Primeira oração, é necessário. Quando eu falo é necessário, tá completo o sentido? Tá faltando informação, não tá? Tá faltando informação. O que é necessário? Que Mariana estude, certo? Para passar na prova. Vamos colocar todo. Não vamos confundir agora com período misto, não. Certo? É necessário. O que é necessário? Que Mariana estude para passar na prova. Então, essa segunda oração aqui, ela está funcionando como sujeito da oração principal. Eu dependo dessa para entender essa e dependo da segunda para entender a primeira. Então, elas são orações dependentes. São orações subordinadas. Período composto por subordinação. Conseguiram relembrar? Período composto por coordenação, orações independentes. Quando a gente desmembra a oração, a gente consegue compreender sem precisar colocar as duas juntas. Já nas subordinadas, eu preciso uma da outra para poder entender a informação que ela quer passar. E aí a gente vai agora para o período composto por subordinação. E aí vamos lá agora para o período composto por subordinação, tá? Já falamos, né, que o período composto por subordinação são orações dependentes. Ó, no período composto por subordinação, diferente das orações coordenadas, lá na videoaula de orações coordenadas, como é que a gente dividia o período composto por coordenação? Em orações assindéticas e orações sindéticas, tá? No período composto por subordinação, nas orações subordinadas, é diferente a nomenclatura. A gente nomeia de oração principal e oração subordinada. Então, em todos os períodos, em todas as frases que forem compostas por período subordinados, a gente vai ter uma oração principal e uma oração subordinada. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo.
É necessário que Mariana estude para passar na prova. Mesmo exemplo do slide anterior. Eu tenho aqui o verbo é, tá? Com essa primeira oração e essa segunda oração, tá? E aí eu tenho essa aqui, que é a oração principal, e essa outra é a oração subordinada, tá? Nas orações que a gente vai estudar primeiro, que são as orações substantivas, são essas aqui substantivas que a gente vai estudar primeiro, as orações principais, elas sempre vêm no início. Sempre. Quando a gente passa lá para as adverbiais, aí ela pode mudar de lugar. Ela pode vir no início, pode vir no final, pode vir no meio, tá? E aí é porque aí torna as adverbiais um pouco mais complicada, talvez por esse motivo, tá? Mas nessa primeira subdivisão, que são as substantivas que a gente vai estudar, a oração principal, ela sempre vem primeiro, para depois vir a oração subordinada. Continuando. São 3 tipos de orações subordinadas. A gente tem as substantivas, aqui ó, as adjetivas e as adverbiais. Essa primeira aula que a gente vai estudar são as substantivas. É por essa que a gente vai começar. E aí depois a gente dá sequência às demais. As substantivas, elas são divididas em 6. Eu tenho a subjetiva, a objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Ó, perdão, essa videoaula a gente vai dividir, eu separei a videoaula de acordo com o livro. Então, o livro de vocês, no primeiro capítulo, ele traz primeiro essas 3 aqui, ó. A subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Então, nessa videoaula eu só vou explicar essas 3. Subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Na subjetiva, a oração subordinada, tá? Não é a principal. A oração subordinada vai funcionar como sujeito da oração principal. Na objetiva, ela funciona como objeto direto. Objetiva indireta como objeto indireto. E aí vocês vão ter que relembrar, ter que revisar. O que é sujeito? O que é objeto direto? O que é objeto indireto? O que é predicativo? O que é complemento nominal? O que é aposto? Por isso que eu sempre falo para vocês em sala de aula, classes gramaticais. Na língua portuguesa, um conteúdo ele vai puxando o outro. A gente não está estudando sujeito agora, nem objeto direto nem indireto. Vocês já estudaram isso. Porém, para esse conteúdo, a gente precisa saber o que é cada coisinha aí. O que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto. Tá? Então, quando eu for, vou só explicar essas 3 nessa videoaula. Quando eu for explicando, eu vou revisando de início primeiro o que é sujeito, o que é objeto e por aí vai. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, vamos dar continuidade aqui ao slide. Temos 2 exemplos aqui, para poder vocês analisarem um pouquinho como é que funcionam as substantivas, as subordinadas substantivas. Primeiro exemplo, a pessoa em questão sentirá solidão. Qual é o verbo dessa frase? Sentirá. Eu tenho um único verbo, então ele não é período composto, ele é período simples. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu coloquei um período simples aí no meio. No segundo exemplo, a pessoa em questão sentirá, eu tenho o mesmo verbo aqui, que não tem amigos, e tem o verbo ter. Então, aqui eu tenho um período simples na primeira, enquanto na segunda temos um período composto, porque eu tenho 2 verbos compostos por 2 orações, certo? Na primeira, percebam que a palavra solidão, ela está em itálico. Por quê? Ela está funcionando como complemento do verbo sentir. A pessoa em questão sentirá. Quem sente, sente algo ou alguma coisa, tá? O que é que a pessoa sentiu? Solidão. Solidão funciona como complemento para o verbo sentir. Então, aqui, a palavra solidão funciona como objeto direto, tá? Quando eu vou para o período composto, ó, a pessoa em questão sentirá. Eu tenho aqui a minha primeira oração. Ela funciona como oração principal. A gente classifica como oração principal, certo? E aí sobrou a parte que não tem amigos. Lembrem que as orações subordinadas, as desenvolvidas, são introduzidas pelas partículas que ou se.
Então, eu tenho o que aqui introduzindo. Tem a primeira oração principal e o que introduzindo a subordinada, que não tem amigos, tá? A pessoa em questão sentirá. O que é que ela sentirá? Que não tem amigos. Então, a oração subordinada funciona como complemento do verbo sentir. Se aqui solidão for objeto direto, a oração subordinada vai ser substantiva direta. Agora eu vou analisar todas as classificações não, as 3 primeiras classificações, parte a parte, para poder vocês entenderem. Eu explico melhor o que é objeto direto, indireto, certo? Vamos continuar o slide. E aí a gente começa aqui com a primeira classificação, que é a oração subordinada subjetiva. Gente, das orações subordinadas que a gente vai estudar, essa classificação, as substantivas, é a que eu mais gosto de identificar, porque tem que fazer toda uma análise sintática da frase. Quem já tem dificuldade aí em análise sintática tem que estudar mais ainda. Lembrem que eu passei no início do ano em sala, análise sintática, vocês ficaram reclamando, tem que fazer isso, eu disse, vocês vão precisar. Que eu queria saber se vocês conseguiam. Aliás, eu não lembro nem se foi a sintática ou se foi a morfológica, não me recordo, mas vocês vão precisar dessas análises, tá? Não fazer, mas para poder analisar toda a frase. Então, a primeira classificação é a subjetiva. Ela funciona como sujeito da oração principal. Vamos para o exemplo. Primeiro a gente vai analisar sempre o exemplo de baixo para depois ir para o de cima, ok? No primeiro exemplo, é verdade que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Primeira parte, vamos achar os verbos. Qual é o primeiro verbo? Aqui, ó, é. Lembrem que a partícula que inicia a oração subordinada substantiva é o que? O se. A gente tem? Tem. Aqui o que? Então, a primeira oração é verdade, tá? Segunda oração, que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional, certo? Qual é o segundo verbo aqui, ó? Facilita. Vamos achar o verbo para poder vocês saberem que é um período composto, né? Na primeira frase, a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional, certo? Tem o mesmo verbo aqui. Percebam que essa expressão, olhe, a exposição de foto nas redes sociais, que está como sujeito da primeira frase, que é um período simples, porque eu tenho só um verbo, ela vem depois aqui na subordinada, porque primeiro eu tenho a oração principal. É verdade. O que é verdade? Que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Essa segunda oração funciona como sujeito da oração principal, tá? Então eu tenho aqui, para saber, talvez uma dica para vocês. Professor, eu estou em dúvida ainda. Você vai olhar se na oração principal do período composto eu tenho sujeito. Qual é a oração principal? É verdade. Na oração principal tem sujeito? Tem quem fez a ação? Tem quem sofreu a ação? Não, tá? Então, o que é verdade? Vejam que eu perguntei para a oração principal. Eu vi que ela não tem sujeito e fiz essa pergunta. O que é verdade? Que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Então, a oração subordinada funcionou como sujeito. A gente classifica ela como subjetiva, tá? Vamos para a próxima classificação, tá? Lembrando que sujeito é uma função sintática tá, da frase, quem pratica ou sofre a ação do verbo, tá? Lembrem desse conceitozinho. Se der tempo, no final, eu coloco uma atividade para a gente analisar mais frases, certo? Coloquei outra aqui, ó, para período composto por subordinação, a substantiva subjetiva. A nova coordenadora será Helena. Ó, o verbo aqui, ó, será, tá? A nova coordenadora é o sujeito. Vamos para o período composto, certo? Foi anunciado que Helena será a nova coordenadora. Quais são os verbos? Foi, aqui, e será. Olha aqui a partícula que introduz a subordinada. Então, qual é a oração principal? Foi anunciado.
É a oração principal. Na oração principal, foi anunciado, tem sujeito? Não tem. O que é que foi anunciado? Que Helena será a nova coordenadora. Então, a oração subordinada funcionou como sujeito para a oração principal, que é essa aqui. Novamente, a perguntinha que eu fiz, prestem atenção. Foi anunciado. O que é que foi anunciado? Que Helena será a nova coordenadora. Então, se funciona como sujeito para a oração principal, eu tenho uma subordinada substantiva subjetiva, certo? E agora vamos com as objetivas diretas. Vamos lá, objetivas diretas. Nas subjetivas, as subordinadas funcionam como sujeito da oração principal. Nas objetivas diretas, elas funcionam como objeto direto. Lembra daquele exemplo que eu coloquei quando eu introduzi as subordinadas substantivas? Então, elas vão funcionar como objeto direto. Vamos para os exemplos. A gente vai ter sempre um período simples e um composto para fazer a comparação. Os internautas querem a aprovação de suas fotos. Nessa primeira frase aqui, qual verbo? Querem. Os internautas querem. Quem quer algo ou alguém. Então, eu tenho aqui um verbo que o complemento dele vai ser objeto direto, porque eu não tenho a preposição, tá? Quem quer algo. Eu não tenho preposição aí entre o verbo e esse algo, tá? O que é que os internautas querem? A aprovação de suas fotos, certo? Então, essa parte aqui é o objeto direto do verbo querer. É um período simples porque temos apenas um verbo. Os internautas querem que suas fotos sejam aprovadas. Então, aqui eu tenho o verbo querem, tá? E o verbo sejam. Já tenho dois verbos, tem um período composto e tem a partícula que introduz a oração subordinada. Então, a oração principal, os internautas querem, é a oração principal. Na oração principal, os internautas querem, tem sujeito? Tem. Os internautas é o sujeito. Então, eu já descarto que ela não é subjetiva, certo? O que é que os internautas querem? Que as suas fotos sejam aprovadas. A oração subordinada funcionou como complemento do verbo. Verbo querer, quem quer algo. O que é que eles querem? Que suas fotos sejam aprovadas. Então, eu tenho uma oração subordinada objetiva direta. Porque a oração subordinada funcionou como complemento do verbo, tá? Então, objetiva direta. Se esse complemento não tem preposição, é objetiva direta. Quando tem preposição, objetiva indireta. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Nesse caso aí, verbo querer é um verbo transitivo direto. Próximo exemplo, eu não sabia o necessário. Aqui, verbo saber. O que é que eu não sabia? Quem sabe? Desculpa, não estou coçando. Quem sabe? Sabe algo, tá? O que é que eu não sabia? O necessário. O necessário é o objeto direto do verbo saber. Gente, um exemplo de verbo indireto. Vamos lá para o verbo amar e gostar. Para vocês terem uma noção de diferença entre verbo direto e indireto por causa da preposição. Verbo amar, quem ama, ama algo ou ama alguém. Eu não tive preposição aí. Já o verbo gostar, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Esse de aí é a preposição. Então, o verbo amar é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. E o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque tem preposição, tá? Então, voltando para o exemplo, eu não sabia o necessário. O verbo saber, quem sabe, sabe algo, tá? O que é que eu não sabia? O necessário. Esse o necessário é o complemento do verbo saber, objeto direto. Eu não sabia, que novamente o mesmo verbo, sabia, que isso seria necessário. E eu tenho a partícula que aqui, que introduz a oração subordinada. Oração principal, eu não sabia. É a oração principal. Que isso seria o necessário, é a oração subordinada. Na oração principal, eu tenho sujeito? Tenho. Quem que não sabia? Eu. Então, tem sujeito. A gente descarta a subjetiva, porque tem o sujeito aqui, eu, certo? O que é que eu não sabia? Que isso seria necessário. Essa oração subordinada complementou o verbo saber.
oração subordinada objetiva direta, tá? Tem mais um exemplo? Não, a gente vai para então vamos para as objetivas indiretas. Nas subjetivas, elas funcionam como o sujeito da oração principal. Nas objetivas diretas, elas funcionam como objeto direto e na indireta como objeto indireto. Lembrem que eu expliquei rapidinho a diferença entre um verbo transitivo direto e o indireto, é por causa da preposição. Lembrem do exemplo do verbo gostar e amar, certo? Então vamos lá. Elas, como eu já falei, funcionam como objeto indireto. Vamos para os exemplos. As pessoas precisam da admiração dos outros, tá? Qual o verbo aqui? Precisam. Quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa, de alguém. Então, o que é que as pessoas precisam? Da admiração dos outros. É um objeto indireto porque eu tenho aqui a preposição, ó. O da é uma contração da preposição de mais o artigo a. De mais a, da, tá? Mas eu tenho uma preposição aqui no meio, escondidinha. Certo? Então, vamos para a segunda frase. As pessoas precisam, o mesmo verbo aqui, ó. De que os outros a admirem. Verbo admirar aqui, certo? As pessoas precisam de. É a oração principal. Aqui a partícula que introduz a oração subordinada. O quê? As pessoas precisam, oração principal. O que é que as pessoas precisam? De que os outros a admirem, certo? Então, esse de aqui é a preposição. Então, ela é objetiva indireta porque eu tenho a preposição aqui. Tá ok? Próximo exemplo. Todos colaboraram no planejamento do evento. Todos colaboraram no planejamento do evento. Colaborar aqui o verbo. Quem colabora, colabora com algo, colabora em algo. Ou em alguma coisa, tá? Todos colaboraram. Acho que mosca chata, minha gente. Todos colaboraram. Eles colaboraram em quê? No planejamento do evento. Funcionou como complemento do verbo colaborar. Esse no aqui é uma preposição, tá? Aliás, é uma contração da preposição em mais o artigo o, tá? Em mais o, no. Então, aqui é um objeto indireto por causa dessa contração com a preposição. Segunda frase. Eu preciso de que todos colaborem no planejamento do evento. Eu tenho aqui a partícula que introduz a oração subordinada. Oração principal. Eu preciso de. Oração principal. Que todos colaborem no planejamento do evento é a oração subordinada. Na oração principal, eu preciso de. Tem sujeito? Tenho eu. Então, ela já não é subjetiva porque tem sujeito. Tá? Quem precisa de algo. Eu preciso de quê? Que todos colaborem no planejamento do evento. Essa oração subordinada funcionou como complemento do verbo precisar, com a preposição aqui, ó. Então, ela é objetiva indireta por causa da preposição. Percebam, eu vim colocando essas frases, período simples e período composto, para vocês analisarem. O termo que tem função como objeto direto no período simples, ele foi para o período composto na função de objetiva indireta. O termo que tinha função de sujeito foi para o período composto na função de subjetiva. E por aí vai. Só para vocês fazerem essa comparação. Ó, eu acho que eu já falei durante o vídeo sobre isso, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Nas subordinadas, nós temos dois tipos, além de oração principal e subordinada, tá? Nós temos as reduzidas e as desenvolvidas. As desenvolvidas são introduzidas por conjunções. No caso das subordinadas substantivas que a gente está estudando agora, só tem duas conjunções que introduzem essas orações subordinadas. A conjunção que e a conjunção se. Só tem essas duas nas substantivas. Já as reduzidas, elas, ao invés de serem introduzidas por essas conjunções, são introduzidas por verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. Eu vou deixar para falar sobre as reduzidas na continuação da videoaula, que é quando eu vou explicar sobre as predicativas, completivas nominais e apositivas, tá? Por enquanto, só colocar na cabeça que as desenvolvidas são introduzidas pelas conjunções que e se. E aí vamos analisar esses dois últimos exemplos. Eu sei que você gosta de selfies, tá? Eu sei, verbo saber aqui e o verbo gostar. E temos aqui a partícula que introduz a oração subordinada. Então, a oração principal, eu sei.
Que você gosta de selfie é oração subordinada. Quem sabe, sabe algo. O que é que eu sei? Que você gosta de selfie. Então, essa oração subordinada funcionou como complemento do verbo saber. Se eu complementei o verbo, ele vai ser objetivo direto ou indireto. Eu tenho preposição aqui? Eu sei? Não. Eu sei, quem sabe, sabe algo ou alguma coisa, tá? Então, objetiva direta. No segundo exemplo, eu coloquei outro exemplo que é introduzido pela conjunção se. Então, eu tenho aqui a oração principal, eu não sei, certo? Se você aguenta as críticas às suas fotos, é a oração subordinada. Mesma classificação, porque eu tenho o mesmo verbo aqui, saber, ó. Quem não sabe algo. O que é que eu não sei? Se você aguenta as suas críticas às fotos. Então, eu tenho um exemplo introduzido pela conjunção se e um exemplo introduzido pela conjunção que. São somente essas duas conjunções que introduzem as orações subordinadas substantivas, as que são desenvolvidas, tá? No próximo vídeo, como eu já falei, vou classificar, trabalhar com vocês as classificações das outras subordinadas e vou também colocar exemplos para a gente analisar as reduzidas, tá? Até o próximo vídeo.